Começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estudar e trabalhar aqui em Montreal, no Canadá. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paula e eu moro aqui no Canadá desde 2018, mais especificamente em Vancouver, do outro lado do país. Agora eu tô aqui no Quebec, em Montreal, passando uma temporada e tô compartilhando com vocês como que tá sendo esse período por aqui no canal. Então tem vlogs, tem vários vídeos que vocês podem voltar aí na página principal e conferir. Mas a gente veio aqui para Montreal para poder compartilhar com vocês como é viver aqui nessa cidade tão incrível e principalmente porque Montreal tem se tornado um dos destinos favoritos dos brasileiros que vêm estudar aqui no Canadá. Então eu decidi fazer esse vídeo explicando um pouco melhor por que Montreal é um destino tão interessante para os brasileiros que querem vir aqui para o Canadá, quais são as vantagens, quais são as diferenças. E se você não sabe, eu trabalho com intercâmbio, eu tenho uma agência de intercâmbio, a Twizy Travel, desde 2016. E aqui nesse vídeo eu convidei a Ana Galdino, que é a pessoa que aplica os nossos vistos, para falar um pouquinho também de como funciona o processo de visto para você que quer vir estudar aqui. Mas vamos lá, sem mais enrolações, por que escolher Montreal como seu destino aqui no Canadá? Começando pelo fato de que Montreal é a segunda maior cidade do Canadá. Então, se tem uma cidade onde você vai encontrar de tudo, todas as opções de lazer, de entretenimento, museus, passeios, festivais, shows, vai ser aqui em Montreal. Montreal é uma cidade multicultural e muito diversa, então aqui você vai encontrar pessoas de todos os lugares do mundo, o que faz com que a sua experiência seja muito mais valiosa, na minha opinião. Uma coisa que pra mim faz Montreal ter o charme que tem é exatamente o fato de que é uma cidade bilíngue. Então aqui no Quebec, o idioma oficial da província é o francês. Como vocês sabem, o Canadá é um país bilíngue, os dois idiomas oficiais do Canadá são o francês e o inglês. E aqui no Quebec, na província onde fica Montreal, o idioma oficial é o francês. Mas Montreal, por ser uma cidade tão multicultural e tão diversa, com pessoas de todos os lugares do mundo, acaba sendo uma cidade bilíngue. Então aqui é muito interessante que você escuta as pessoas falando os dois idiomas, às vezes até na mesma frase. Então é uma experiência muito única aqui dessa região. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre isso, se vocês quiserem conferir. Outro motivo para você escolher Montreal é que tem uma vida noturna muito agitada, que não é uma coisa muito comum no Canadá. O Canadá é um país mais pacato, as cidades são mais tranquilinhas, mas Montreal é uma cidade onde tem uma vida noturna super agitada, e esse é um ponto importante para muita gente que quer morar fora, não quer também ir morar num lugar muito tranquilo, e Montreal vai ter isso, então vai ter essa agitação de cidade, principalmente na vida noturna. E um outro ponto muito interessante sobre Montreal é que, mesmo sendo a segunda maior cidade do Canadá, o custo de vida aqui é relativamente mais baixo se comparado com outras cidades grandes como Toronto e Vancouver. O custo do aluguel, por exemplo, é muito mais barato aqui em Montreal se comparado com outros lugares do Canadá, principalmente considerando que você está falando da segunda maior cidade do país e ainda assim você consegue ter valores muito interessantes de aluguel. E tem algumas outras coisinhas também que são mais baratas aqui e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Uma outra coisa interessante aqui de Montreal é que, por ser uma cidade grande, tem uma infraestrutura muito legal e você tem um transporte público muito eficiente. Então o metrô daqui é muito bom, funciona super bem. Atende uma boa parte aqui da ilha, Montreal, na verdade, não sei se vocês sabem, mas fica numa ilha. Então o metrô, ele atende uma boa parte aqui da ilha. Ter um bom transporte público é uma coisa que falta em muitas cidades do Canadá. E esse é um ponto bem importante porque às vezes eu vejo pessoas comentando na internet que preferem escolher uma cidade X no Canadá porque o custo de vida é mais barato, mas esquecem de que nessas cidades elas vão precisar de um carro para viver. Mas eu acho importante lembrar que morando aqui, pelo menos na região central de Montreal, você não vai precisar adicionar o custo de um carro no seu orçamento, que às vezes indo para uma cidade menor você precisaria adicionar esse custo e aí acaba dando na mesma. Esse projeto Temporada Montreal que a gente está fazendo aqui no canal, ele tem o apoio da Greystone College, que é uma instituição de ensino privada aqui no Canadá. Eles têm campus tanto aqui em Montreal quanto em Toronto e em Vancouver também. Mas Montreal tem se destacado por conta de algumas vantagens que o governo do Quebec oferece para quem decide vir estudar aqui. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico a diferença de colégio público e colégio privado. E o colégio privado em outras províncias do Canadá, ele tem algumas pequenas desvantagens. Porém, aqui no Quebec isso não acontece porque a província oferece as mesmas vantagens de um colégio público para quem faz colégio privado. E isso faz muita diferença
principalmente no planejamento de quem não tem a grana para fazer um college público. Então é uma opção muito interessante para muita gente. E agora eu vou comentar para vocês aqui quais são as vantagens então de estudar aqui no Quebec. Eu sei que vocês devem estar preocupados pensando, tá, mas se as pessoas falam francês, o curso vai ser em francês? E não, os cursos da Greystone College, por exemplo, são ministrados em inglês. Então você não precisa se preocupar com essa questão do idioma. Falando do idioma também, uma outra vantagem é que para você ingressar nos cursos da Greystone College, você não precisa fazer o IELTS, né, a prova de proficiência. Você pode fazer online a prova da própria escola. Então isso também é uma vantagem muito grande, porque o IELTS é um custo, né, a mais que você tem no seu projeto. O nível de inglês exigido para você ingressar nos cursos também é um pouco menor do que em colleges públicos, e isso, na minha opinião, é uma grande vantagem. E falando, obviamente, de uma das principais vantagens é que são cursos muito mais econômicos, né? Então a gente tá falando aí muitas vezes de 1/3 ou até 1/4 do preço de um college público, o que faz muita diferença no orçamento de quem tá planejando vir pro Canadá. Os cursos oferecidos pela Greystone College aqui em Montreal são cursos focados no mercado de trabalho canadense. Então isso também é muito legal, porque você sai preparado para ingressar no mercado de trabalho aqui. O próprio college promove feiras de emprego, divulga vagas que vocês podem aplicar, então eles também ajudam com toda essa questão da empregabilidade. E aí vem a grande vantagem, o grande diferencial de fazer um college privado aqui no Quebec, é que ele vai te dar direito ao PGWP, que é o visto de trabalho no final do curso, que em outras províncias você só consegue se você fizer um college público. Então essa é, assim, a principal diferença e aquilo que chama a atenção das pessoas, e é por isso que tanta gente está escolhendo vir para Montreal, porque você pode gastar menos e ter direito ao PGWP no final, que é esse visto de trabalho que vai te dar mais tempo de Canadá para você correr atrás aí dos seus objetivos aqui no país. E também os colleges privados aqui dão direito ao visto de trabalho, Open Work Permit, né? Um visto de trabalho aberto para o seu partner, né? O seu esposo, a sua esposa que está vindo junto com você aqui para o Canadá, pode ter esse visto de trabalho garantido. Então, em outras províncias, esse visto de trabalho para o partner, quando você escolhe fazer um curso no colégio privado, ele fica meio na sorte, você não sabe se vai ter ou não. E aí, aqui no Quebec, você tem a certeza que você tem direito a esse visto. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença no planejamento de casal, porque muita gente, obviamente, não quer fazer todo um planejamento de vida baseado em uma coisa que é sorte, né? Que pode ser aprovada ou não. Os seus dependentes, né, de 5 a 17 anos, os seus filhos, podem entrar na escola pública, né, na rede pública aqui do Canadá, e você não precisa pagar nada por isso. Então aí tá também uma grande vantagem para famílias, né, que querem vir com filhos. Você pode trazer o seu esposo, sua esposa vai ter visto de trabalho, você vai ter o visto de estudo e trabalho, e os filhos podem estudar gratuitamente. E eles vão aprender inglês e francês. Então assim, gente, chique. Para quem tem filhos, uma outra grande vantagem do Quebec é que aqui o daycare, né, ou seja, a creche, é muito mais barata do que em outras províncias. E para quem tem filhos pequenos, né, que talvez ainda não estão na idade escolar, ali dos 5 aos 17, e precisa colocar na creche, em outras províncias, esse valor pode ser de 800, 900, 1.000, 1.200 dólares por mês. Enquanto aqui no Quebec, em Montreal também, você tem os valores mais acessíveis de creche do Canadá, que vai custar aí cerca de 200, 300 dólares por mês. Então, assim, é uma diferença muito grande. E por último, porém não menos importante, porque na minha opinião uma das coisas mais interessantes desse projeto para quem decide vir para Montreal, é que a província do Quebec oferece cursos gratuitos para quem quer aprender francês. Esse curso chama francização e você pode fazer a francização sendo um estudante internacional ou uma pessoa que tem visto de trabalho. Você tem direito a fazer algum desses cursos oferecidos pelo governo e não acaba por aí. Além de você não pagar nada para fazer o curso, a província te paga até 800 dólares por mês para você estudar francês. E aí eu sei que vocês estão pensando, não, isso daí tá estranho, isso daí tá muito bom para ser verdade, mas é isso mesmo. Existe uma valorização muito grande aqui no Quebec do idioma francês, né? É o idioma oficial da província, e eles querem manter o idioma vivo, né? Eles fazem questão de que as pessoas que venham para cá aprendam o idioma. Então, a província oferece para você o curso gratuitamente para você aprender francês e ainda te paga para você estudar porque é uma ajuda de custo. E eu sei que vocês estão pensando, tá, mas o francês é um problema porque eu vou ter que aprender outro idioma. E você pode ver, na verdade, essa questão do francês de duas formas diferentes, como um obstáculo, uma coisa a mais que você vai ter que enfrentar, ou como uma vantagem, porque quem tem o inglês e o francês no processo de imigração federal, por exemplo, no Express Entry, ganha 50 pontos adicionais, enquanto quem faz um colégio público ganha 15 pontos. Então eu acho que isso já mostra bastante o quanto é do interesse do Canadá que as pessoas aprendam o francês. Eles valorizam quem fala o idioma.
E bom, como vocês sabem, eu tô estudando francês e eu tô amando aprender o idioma e eu tô achando muito mais fácil do que o inglês para aprender, porque ele é super parecido com o português. Muitas palavras, muitos verbos são super parecidos, então eu tô achando muito mais simples de aprender do que o inglês. E mesmo se você decida não ficar aqui no Quebec, ter o francês é um diferencial para quando você for arrumar emprego aqui, né? Porque é também o idioma oficial aqui do país, né? O inglês e o francês. Então, se você tem os dois, você obviamente se destaca, mesmo se você estiver aplicando para uma vaga de emprego em outros lugares do Canadá, onde não se fala francês como língua primária. Em resumo, esses cursos são portas de entrada muito interessantes para quem quer vir para o Canadá, porque você gasta menos, você tem as vantagens de um colégio público, você tem a oportunidade de aprender francês, mas se o seu sonho não é morar no Quebec, não é morar em Montreal, não tem problema, porque durante o período do seu PGWP, que é esse visto de trabalho, né, que você ganha no final do curso, o PGWP é uma permissão federal, ou seja, você pode morar em qualquer lugar do Canadá com o seu PGWP. E bom, agora vamos para uma parte mais técnica do vídeo, a gente vai falar sobre visto, e aí eu chamei a Ana Galdino para falar para vocês como funciona o visto para quem quer vir estudar aqui em Montreal. Ana Galdino aqui com vocês para falar um pouquinho de processo de visto do Canadá, conhecendo todo este amor por Montreal que Paula desenvolveu, que eu já tinha e todo mundo já conhecia isso, e encantada com as possibilidades diversas que vocês têm. O que eu quero trazer aqui hoje para você é uma diferença que vocês estão encontrando nas aplicações de vistos de Montreal, quando vocês pensam em ir para Montreal e quando vocês pensam para outra província, que basicamente começa pela emissão do CAC, que é uma certificação de Quebec que somos obrigados a ter. O estudante e os filhos estudantes, né, os filhos elegíveis à escola, deverão aplicar e ter sim a concessão. Pode acontecer de um CAC ser recusado? Pode. E se for recusado por algumas razões, temos que esperar 6 meses para uma reaplicação. Paralelo a isso, vamos nos organizar com o processo de visto. E qual o grande desafio do processo de visto? O processo de visto é a lógica dessa escolha na sua vida. Por que você escolheu esse college? Você tem essa formação? Por que você escolheu esse? Onde esse college agrega profissionalmente para você? E além de tudo, o que você quer com esse college? Esse é o grande desafio do processo de visto. Você desenhar para o consulado o que você quer quando você escolhe esse visto. Então, quando você escolhe esse curso. Então, quando você apresenta um processo de visto para a embaixada, você diz, olha, eu tenho essa formação, eu sou isso, eu sou aquilo, eu trabalho com isso, eu quero mudar de vida. Ana, é aceita? Eu sou advogada, não quero mais ser advogada. Eu sou médica, não quero mais. Posso? Pode. Podemos mudar de vida. Podemos, a qualquer momento, faz sentido. Desde que você me desenhe um cenário que vai fazer realmente sentido para eles. Não necessariamente eu só posso estudar aquilo que eu já estudei no Brasil. Até porque às vezes você já tem mais certificações do que o próprio college está te oferecendo. É importante que você escolha um projeto e diga, isso é o que está fazendo sentido para mim. Quando faz sentido, fica muito mais fácil da gente conseguir trabalhar para vocês. O oficial consular que vai analisar o seu visto em Montreal, ele está na mesma base do consulado. No entanto, ele vai te exigir as regras de Montreal. Quais são as regras de Montreal? Além do CAC que a gente citou, nós vamos precisar de um suporte financeiro diferente daquilo que a gente já está habitualmente informado, vamos dizer assim, viciados pelo próprio oficial consular. O que eu quero dividir para vocês? Suporte financeiro é sempre um divisor de águas para vocês, tá? Por quê? Consulado, ele não quer entender que você tem tudo muito justinho para fazer esse projeto. Ana, mas eu posso trabalhar no Canadá. Qual o sentido disso? Qual o sentido que o trabalho não é para te enriquecer, te trazer patrimônio? A ideia do trabalho é para que você tenha um envolvimento com o mercado internacional, com que você tenha experiências, com que as portas se abram. Mas eu não posso fazer um projeto contando com o dinheiro que o Canadá vai me dar. Por isso é importante que o seu suporte financeiro seja algo que o consulado olhe e entenda que faça sentido. Ele tem que ter uma estabilidade financeira de 4 meses e ele tem que ter liquidez imediata.
Um D+1, D+2 dos investimentos ainda tem sido aceito de maneira tranquila. Previdências, VGBL, ações de uma maneira geral, não servem como suporte financeiro. O consulado diz, eu entendo que você tenha 1 milhão, mas eu não entendo o acesso que você tem a ele. Que seu pai te dê 1 milhão, mas eu não entendo o acesso que você vai ter. E isso vem constando nos processos da gente como um grande motivo de impasse. Algumas pessoas me procuram dizendo, tive um visto negado, meu pai tem 1 milhão, eu tenho 1 milhão. Mas a gente vê que não tem acesso, não tem liquidez. Então, isso é importante vocês entenderem. Montreal vai exigir um suporte financeiro maior do que das outras províncias, tá? As outras províncias, um casal, um ano, a gente vai trabalhar de 14, 16 mil dólares o ano. Além, claro, do dinheiro que eu devo para o college do primeiro ano. Mas, Montreal vai te exigir quase que 20 mil dólares para um casal, além do dinheiro do college que eu tô devendo, tá? Montreal, os colleges privados te dá o direito de levar um partner, te dá o direito de teu filho em idade curricular acadêmica poder estudar gratuitamente, fazer aulas de francês e inglês, e o Open Work, né, para o partner, que é aí um visto de trabalho aberto. Entenda, apesar de todos esses benefícios, eu preciso mostrar que eu escolhi o Canadá e eu me preparei para isso. Me preparei financeiramente, sei onde vou, quais planos eu estou criando, para que o consulado entenda que esse investimento, neste momento, faz sentido para você ir e voltar. Teu visto é um visto temporário. Então, eu não posso argumentar que você tenciona morar no Canadá, porque ele vai dizer, Ana, este visto não é para você hoje, não está fazendo sentido. Então, todas as peculiaridades, todos os detalhes do projeto de visto, é interessante você escolher um profissional que consiga te ajudar, criar uma estratégia para você e entender. É possível, sim, ter um college diferente da graduação que já temos no Brasil. É possível usar um suporte financeiro desde que faça sentido. Meu amigo, faz sentido? Não faz sentido. Então, é possível, sim, subir um processo de visto com alguns detalhes diferentes do que vocês estão viciados em ouvir ou se formar pela internet. Procure um profissional, divida seus pontos, crie um plano e vá ser feliz em Montreal, principalmente. Acho que vocês têm todos os benefícios, é uma excelente porta de entrada. Eu sou fã e agora eu tô feliz que a Paula também é. Conte com a gente nessa busca. Obrigada! Muito obrigada, Ana, por ter topado participar do vídeo e trazer essas informações super valiosas pra gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente lá na Twizy. Mas é claro que nem tudo na vida é um conto de fadas, existem também desvantagens quando você escolhe vir aqui para Montreal e para o Quebec. E é importante você saber disso, porque na minha opinião, a melhor forma de você estar preparado, né, de você ter um bom planejamento para morar no exterior, é saber todos os pontos positivos e todos os pontos negativos das suas escolhas, para que você possa se preparar melhor. Então a primeira desvantagem, assim, digamos, do Quebec é que aqui os programas de imigração são do Quebec. Quando você for ler, por exemplo, sobre os programas de imigração aqui do Canadá, você vai ver que quase todos eles está escrito que vale para o país inteiro, menos Quebec. Por quê? Porque Quebec tem os seus próprios programas de imigração. Então a província aqui, ela age meio que como um país, assim, digamos, independente dentro do Canadá nesse sentido, mas a partir do momento que você tem a residência permanente, você pode morar em qualquer lugar do Canadá, inclusive no Quebec. Porém, os programas, então, aqui são um pouco diferentes, eles não são nem mais fáceis, nem mais difíceis, eles são diferentes, o jeito que é aplicado é um pouco diferente, os sorteios que eles fazem para convidar as pessoas é um pouco diferente, e então a reclamação que eu vejo das pessoas que moram aqui é que os processos são um pouco demorados, assim, né, mais demorados do que, por exemplo, o processo federal. Então é importante saber disso para que você possa se preparar adequadamente, para você poder entender quais são as possibilidades que você vai ter aqui dentro da província. Porque as possibilidades existem, eu conheci aqui, inclusive, diversas pessoas que migraram pelos programas aqui do Quebec, mas é claro que ter informação é extremamente importante, então você precisa entender quais são as possibilidades. Uma outra desvantagem aqui do Quebec, que eu não diria que é uma desvantagem do Quebec, porque é uma desvantagem do Canadá no geral para algumas pessoas, é o frio. Não tem como negar
que Montreal, por exemplo, é uma cidade super fria, uma cidade que recebe uma quantidade bem grande de neve todo ano, tem um inverno longo, então é uma cidade fria. Isso é importante você saber, é importante você entender que boa parte do ano vai ser frio, vai ser gelado, vai ter neve. Por enquanto não tá tendo, mas estou esperando esse momento. Eu acho que é importante a gente ajustar as expectativas e entender que vai ser frio para depois não chegar aqui no Canadá e reclamar que é frio, porque o Canadá é um país frio. Uma outra desvantagem, que na minha opinião não é uma desvantagem, é uma oportunidade, é que para você ter uma vida plena aqui, você vai precisar do francês. Então tá aí um desafio a mais, né, assim, digamos, na vida do imigrante, que é aprender um outro idioma. Se você estiver morando aqui em Montreal, aqui no centro, você vai perceber que as pessoas falam inglês. Até agora eu não tive praticamente nenhuma situação em que alguém não falava inglês. Então a comunicação aqui é muito tranquila. Tem emprego para quem não fala francês? Tem emprego para quem não fala francês, principalmente se você não tiver contato com o público. Mas como eu estava comentando, o francês é um idioma muito mais simples de aprender do que o inglês, pelo menos na minha experiência tem sido assim. E na experiência das pessoas que moram aqui, que a gente vem conversando também, todo mundo tem essa mesma impressão, que conseguiu desenvolver o francês muito rápido. Eu vou fazer um vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência aprendendo francês e o que eu tô achando. Mas é importante saber, então, que sim, para você ter uma vida aqui, né, construir a sua vida aqui no Quebec, você vai precisar aprender o francês. Mas eu não vejo isso como uma desvantagem, eu vejo mais como uma vantagem, uma oportunidade de você ter mais pontuação na sua imigração. E uma outra desvantagem aqui do Quebec é que o imposto aqui, né, aqui no Canadá, cada província tem um imposto diferente. E o imposto daqui é 15%, então é um dos mais altos do país. Porém, você paga menos no aluguel, você paga menos na creche, então tem as suas vantagens aí. Em British Columbia, por exemplo, que é onde fica Vancouver, a gente paga 12%, aqui a gente paga 15%, então tem esses 3% aí de diferença. Então sim, tem essa diferença do imposto, que aqui é um pouco mais alto. Em Ontário, se não me engano, é 14%, então é bem parecido com o Quebec. Mas aqui no Canadá, no geral, a gente paga bastante imposto e vê o retorno desses impostos na cidade, na infraestrutura, na segurança. Então, eu não acho que seja, assim, uma desvantagem, mas é importante você saber que aqui, sim, tem um imposto de 15%, que é um desses mais caros aí do país. Então, se você ficou interessado em saber mais, aqui no canal tem vários vídeos que eu tô postando sobre a minha experiência aqui no Quebec. A gente vai ficar aqui um ano, então eu vou compartilhar tudo com vocês. Como vai ser o inverno, como você tem que se vestir no inverno. Vai ter muitos vlogs, vou mostrar a cidade subterrânea pra vocês, vou falar sobre custos de vida. Então, se você quer, né, se você tem interesse nesse conteúdo e não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever e ativar a notificação, porque daí você vai saber quando tiver vídeo novo. E falando sobre a Greystone College, a nossa parceira, aqui em Montreal eles oferecem então os cursos de International Business e de Digital Marketing, que é uma área que está super em alta, né? Acho que em todos os lugares. As empresas começaram a entender ainda mais o quanto é importante você ter, né, uma presença digital. Então é uma área que está super em alta, e o International Business também é um curso super versátil, que você consegue trabalhar em várias áreas diferentes com ele. Os cursos estão em promoção de Black Friday até o final desse mês, então se você quiser saber mais, vai estar o nosso e-mail aqui na tela, mas está com preços muito bons. E se você também não quiser vir para Montreal, quiser ir para Toronto ou quiser ir para Vancouver, os cursos de Toronto e Vancouver estão ainda mais baratos, estão com valores muito interessantes. Bom, acho que eu consegui passar para vocês então bastante informação para quem quer estudar e trabalhar aqui no Quebec. Na minha opinião, é uma das melhores portas de entrada para o Canadá hoje em dia, considerando que o dólar tá super alto, então tá cada vez mais difícil, porque você tem muitas vantagens e muitas oportunidades gastando menos e ainda tendo a oportunidade de aprender um idioma extra, que é o francês, que com certeza vai te abrir muitas portas aqui no país. Se você quiser conferir mais informações sobre os cursos, tem o site aqui, Temporada Montreal, onde você pode acessar e ler um pouquinho sobre eles. Também tem preço lá, se você quiser saber preço, já tem preço lá no site. E se você quiser conversar com alguém da nossa equipe, o nosso e-mail vai estar aqui na tela e também na descrição. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você acha que tem algum amigo seu que pode se beneficiar dessas informações, envie esse vídeo aqui pra ele. E não se esqueça que a gente tá tendo vídeo aqui no canal, então, segunda, quarta e sexta. E teremos muitos conteúdos sobre Montreal nesse próximo ano que a gente vai ficar aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Quer estudar e trabalhar em Montreal? A Greystone College oferece cursos ministrados em inglês focados em desenvolver as suas habilidades em diversas áreas, como marketing digital e gestão de negócios. Os programas dão direito ao visto de trabalho após a conclusão do curso e diversas outras vantagens. Quer saber mais? Entre em contato com a Twizy Travel hoje mesmo para solicitar um orçamento completo.